Neste 100º episódio do Tricast, não podia haver melhores convidados do que os próprios ouvintes do podcast. E eu fui tipo do zero ao Ironman num ano sem ginásio e fiquei tipo, vão dar uma volta. Por isso estive à conversa com 3 atletas que acompanham regularmente o Tricast numa troca de ideias intensa sobre o seu contexto de treino, objetivos e desafios. É por isso também fiz a escolha de focar na corrida, porque efetivamente nós, para dedicarmos à corrida, precisamos muito menos horas de treino comparativamente ao triatlo. Aproveitei também para deixar algumas dicas práticas que espero que façam a diferença. Eu simplificava mesmo corrida, bike e reforço muscular. Coisas que eu gosto de ouvir. 3 atletas e pessoas espetaculares que vais ficar a conhecer agora no Tricast 100. Bem, já estamos live aqui com o nosso primeiro convidado, Alexandre Silva. Olha, foste uma escolha relativamente fácil. Aqui o objetivo, primeira pessoa a vir, fazes aqui um pequeno contexto. Nós competimos juntos várias vezes, como tu meteste, já foste atleta de seleção nacional, tiveste grandes resultados. Dá aqui um breve contexto antes de entrarmos aqui na troca de ideias durante 20 minutos. Obrigado pelo convite. Também felicitar pelo episódio 100 do Tricast. Desde o início também sempre te apoiei, acho que foi uma maneira boa de começar esta nova era, digamos, das redes sociais e também impulsionar o nosso desporto, o triatlo e desporto de endurance daqui para a frente. Pronto, a nível de contexto inicial, na natação, com cerca de 8 anos. Depois fiz a natação, fiz alta competição de natação do Centejo e depois como é que ingressei no triatlo? Ingressei no triatlo com um convite feito por Torres Novas, na altura, não sei se conhece a Joana Miranda, o pai da Joana Miranda, do triatlo. Convidaram-me para fazer o aquatlo aqui no Arrepiado. Pronto, fiz o aquatlo, consegui ficar em segundo no escalão e pronto, obviamente fiquei expectante, porque nunca tinha corrido assim, nunca tinha corrido uma prova relacionada com o triatlo. E depois natação, houve aqui um bocado de discussão aqui em casa, porque a natação na altura já estava a ser um bocado difícil de conjugar por causa do tempo que tinha passado dentro da água e mesmo por causa da escola. E na altura queria transitar também do nosso clube de natação, que era o Centejo, que era aqui na altura, aqui na Barquinha. Queria na altura ir para Torres Novas, mas depois Torres Novas tinha um bocado de implicações um bocado mais difíceis. Então depois fiz a escolha, tinha aqui na altura o clube do Sport Lisboa em Benfica, aqui no entroncamento, e depois comecei a partir daí da época. Pronto, e depois então conciliava a natação com o triatlo, que estava em segundo plano, porque na altura participava em 10 nacionais de natação, zonais, na altura zonais e depois também nacionais, e depois foi uma escolha fácil ir para o triatlo, uma vez que, como tu sabes, a natação implica muito tempo dentro de água, enquanto há muitos azulejos. Pronto, e depois ingressei a 100% no Sport Lisboa e Benfica, no triatlo. Depois foi uma jornada bastante boa, foram cerca de 6 ou 7 anos, já não me recordo bem. Como disseste, ainda consegui fazer algumas coisas engraçadas dentro da modalidade. Infelizmente não consegui alcançar aquilo que tinha traçado por motivos pronto, que não conseguimos controlar, e foi isso. Assim, por alto, os meus resultados que tive foi o ser vice-campeão de júniores contra a Úmbria, de duatlo. Também fiz quinto na Campeonato da Europa de Júniores. E pronto, depois também tive outras competições de corta-mato e também competições de estrada 10 km. Pronto, e acho que resumidamente é isso. Boa. Só para contextualizar um pouco melhor, ou seja, tu falas dessa saída, o que é que achas que tenha sido assim os principais motivos que desencadearam essa tua paragem? Porque tu tinhas resultados, lá está, muito, muito bons, e foi naquela passagem de júnior que acabaste por sair. Queres que... Exatamente. Sim, foi na altura, ou seja, onde foi a altura mais tive mais indeciso foi na questão na transição do 12º ano para depois a faculdade. Na altura entrei na faculdade para o ISEG, no Instituto Superior de Economia e Gestão. Aí depois fui para o CAR. Tive no CAR durante um ano e pronto, foi aquele choque. Aliás, não foi um choque, foi muito bom. O ano que passei foi muito bom. Foi muito mais fácil, digamos, conciliar, porque uma vez que tinha o tempo todo dedicado para o treino, enquanto que na altura que estava aqui na minha zona em casa, a prioridade nunca era o treino, a prioridade era sempre a escola e o treino era depois. A prioridade seria o treino na altura do treino. Estás a perceber o que quer dizer? Ou seja,
sempre a Sim. prioridade da escola, pronto, era sempre priorizar a escola e depois sim o treino. Depois, na altura da transição para o CAR, foi muito mais fácil no sentido em que já tinha uma pista de 50 para nadar, aqui é uma pista de 25 em que nós tínhamos cerca de duas pistas para às vezes 20 a 25 pessoas por duas pistas ou três pistas, porque aqui no entroncamento tínhamos a conotação do entroncamento que também disponibilizava bastante, não disponibilizava pistas para nós treinarmos, comparativamente àquelas pistas disponíveis para o pessoal de triatlo. Pronto, e depois acho que foi uma transição boa do 12º para, para o CAR. Depois, a nível da decisão final, na altura, penso que tive uma boa época. Foi uma época que tive uma evolução bastante acentuada, porque lá está, não tinha outras variantes que pudessem afetar o treino. Pronto, e acho que isto foi um bocado de decisão minha e dos meus pais, que, como tu sabes, apesar do seu desporto muito bonito e tudo mais, fazer a nível profissional é mesmo muito complicado e efetivamente só chegam lá mesmo os melhores dos melhores e pronto, e para isso nós lá chegarmos também precisamos de algumas etapas que nós precisamos passar, que efetivamente se não são os nossos pais a ajudar-nos e a nível familiar a ajudar, não conseguimos lá chegar. Pronto, Exato. e acho que foi um bocado por aí também, ou seja, não queria arriscar de todo a minha vida, entre aspas, para conseguir estar ali nos maiores níveis dos campeonatos. Pá. E acho que foi Sim, um desses motivos. eu perguntei isso porque eu já identificava que esse é um tema que às vezes é importante as pessoas terem noção, que é essa passagem, a pessoa tem de tomar uma decisão, ou arriscamos e fazemos um all-in e temos de estar aqui 1 ou 2 anos, é despesas, porque a realidade é que não existe uma facilidade de se criar um texto que o atleta consegue passar essas fases até chegar a um ponto que consegue, pelos prémios das provas, pelos apoios que tem, pelos patrocínios que consegue Sim, viver e sustentar-se. Há ali uma fase em que ele tem de ou ter apoio dos pais ou ter alguma fonte de rendimento externa que permita que ele se aguente e que consiga também ter um bocadinho de tranquilidade. Porque é sim, muito difícil tu treinares a saberes que tens de ir àquela prova e tens de ter resultados, porque senão vais desaparecer da modalidade. Dá-te muita pressão. Okay? sim, sim, Eu é acho que isso, é é um isso. pouco isso, É um estás a bocado por ver? aí. Sim. Tinha aqui algumas perguntas entrando aqui nesta troca. Eu sei que tu fizeste agora os 10 km do Nacional e fizeste um excelente tempo. Queria-te perguntar, tu já nem pensas voltar ao triatlo? É uma ótima questão. Voltar ao triatlo, sim. Gostava muito de voltar ao triatlo, mas noutro panorama, ou seja, não gostava de voltar ao triatlo com aquela alta competição, pronto, como tu sabes, como agora neste momento o teu irmão está, a nível de seleção nacional, etc. Gostava, sim, de voltar ao triatlo com outros objetivos, 70.3, o Ironman, sim, também por satisfação pessoal. Agora, a nível de aquilo que eu tenho objetivos agora atuais, não tenho agora o triatlo, porque uma vez que eu tinha, estava a dizer, a nível académico, como estou a estudar, a nível de tempo é muito curto para conseguir ter um bom rendimento a nível de performance no triatlo. Tá? É por isso também fiz a escolha de focar na corrida, porque efetivamente nós, para dedicarmos à corrida, precisamos muito menos horas de treino do que comparativamente ao triatlo. Uhum, Pronto, e é um bocado por aí. Eu neste ok. momento estou um bocado mais focado na corrida e também na parte do ginásio para depois impulsionar-me agora também consegui fazer o Aerox, gostava de tentar também focar um bocado nisso. Pronto, e acho que é por aí. Mas se tu tivesses de dizer um objetivo claro, seria na corrida ou no Aerox? Tens algum tipo... Sim, ou seja, agora o objetivo que eu me propus foi efetivamente melhorar o RP aos 10 km, que consegui fazer no Nacional de Estrada agora há 3 semanas. Foi quando? 30? 30 ou 30-41, sub-30? 30-41, 30-41 no relógio. Uhum. Depois a prova tinha um bocadinho mais e felizmente consegui obter o RP. Diria sim, agora a focar mais na corrida, mas agora ainda aos poucos, os pequenos passos dentro da modalidade do Aerox é uma coisa que eu gostava muito e também sinto que é uma modalidade que traz bastante benefício também para depois no triatlo também, porque é alguma coisa que nos dá muita força, dá-nos potência, dá-nos resistência e acho que a nível de transfer do Aerox, uma vez que não tenho, como te disse, o tempo necessário para dedicar-me ao triatlo, acho que o transfer depois vai ser bastante positivo. Mas, aqui o que eu estava a perguntar é um bocado, eu acho que é um bocadinho difícil. É óbvio que o Aerox tem muita corrida, mas é um bocadinho difícil, sinceramente, eu acho que se tu quiseres descer o teu tempo aos 10,
a fazer Aerox é difícil, estás a ver? Sim, Para desceres os exatamente. tempos aos 10 tens de estar mesmo ali na corrida, tipo, imagina dizermos, olha, o Exatamente. objetivo é sub 30, porque o Aerox eu acho que tu podes até ter potencial, porque vais ser o melhor corredor de longe, pelos tempos que eu vejo a malta a fazer, é raro ver alguém a correr na casa dos 30-0, mas não sei como é que depois te safas nas estações, mas acredito que pelo toda a base que tens de endurance e por também já teres assim um caparro bom de estar aí também na parte militar e do ginásio, acho que podes te safar bem nas tarefas mais pesadas, porque há ali uma, Sim, por sim, exemplo, sim. eu gostava de experimentar um Aerox, mas eu sei que vai haver ali 2-3 estações que me vão quebrar a prova toda, que é aquelas de empurrar e de puxar. As outras eu até posso compensar com a corrida e com o cardio, mas perco. Aqui fazes um bocadinho as duas é um bocadinho difícil. Mas Sim, podemos ir sim. lá a seguir. O que eu te ia perguntar era, tu estavas a falar da gestão do tempo. Como é que é tipo o teu tempo, o teu dia-a-dia? Como é que tu encaixas o treino lá? Ok. Sentes que tipo consegues ter o máximo de eficiência aí no teu dia-a-dia? Agora, só para contextualizar um bocado, porque o pessoal que está a ver não está a perceber. Pronto, eu agora, depois de ter Exato. sido triatlo, ingressei, eu queria, sempre foi um objetivo meu entrar na Academia Militar, ou seja, é a escola de oficiais que forma os oficiais do Exército e da GNR, da Guarda Nacional Republicana. Antes disso, quis experimentar o Exército, então entrei para a formação curso de sargentos, que teve cerca de 9 meses de duração. Também, eu gostava de ter conciliado também o curso com a corrida e mesmo com o triatlo. Na altura ainda consegui ainda fazer triatlo porque estava afiliado ao Benfica na altura, mas evidentemente que era muito difícil porque, como sabe, recrutas e tudo mais, não nos deixam treinar fora de horas e etc. Ou seja, foram cerca de 6 meses que não consegui fazê-lo. Depois transitei para outro sítio, para outro tipo de formação mais especial, mais específica da minha especialidade, que aí já tive um bocado de tempo para treinar, mas mesmo assim era complicado, ou seja, o nosso tempo é sempre limitado. Na altura, agora quando transitei para a Academia Militar, tem a duração de 5 anos o curso, pronto, ou seja, no nosso tempo está um bocado limitado no sentido de nós temos sempre de ir ao pequeno almoço às 7h20 da manhã e o nosso dia acaba cerca às 5 da tarde, ou seja, na faculdade normal nós podemos faltar às aulas, ter esse tipo de flexibilidade, enquanto lá não, lá nós temos de ir às aulas, temos de passar as cadeiras todas de uma vez, porque nós temos depois o risco de chumbar, ou seja, não, é um bocado de pressão adicional, sabendo que nós temos de passar as coisas um bocado à primeira para não conseguir Tu repetir das o ano. 7 às 17 estás sempre bloqueado, ou seja, estás. Sim, sim, mas há dias, pronto, nós todos os dias temos treino físico, temos cerca de 50 minutos destinados ao treino físico militar, ou seja, treino em circuito, fartleques mais direcionados para as vertentes militares, pistas, outras Todos os coisas. dias, todos os Sim, dias. todos os dias. Agora estou no quarto ano, no nosso horário há um dia que nós não temos treino físico e tenho um furo e consigo encaixar um dos meus treinos nesse furo. Ou seja, nós temos sempre horários a cumprir, ou seja, temos o pequeno almoço às 7h20, temos as formaturas de almoço ao meio-dia e meia e depois o nosso dia acaba cerca entre as 4h30 e as 5 da tarde. Depois, a partir daí, sim, eu tenho um tempo destinado para o treino Só que tu para as já coisas que tenho para treinaste fazer. a meio do dia, já fizeste todos os dias, tens um treino físico. Sim, todos os dias, praticamente, Mas isso é praticamente. intenso, tem intensidade. Sim, alguns têm Isso é intensidade. mau. Isso é logo Sim, uma limitação, pá. sim, Digo-te isso já. depende sempre. Ou seja, nós temos nossas provas físicas no final dos semestres, ou seja, aquilo é dividido por 2 semestres, o primeiro e o segundo semestre, e nós temos sempre provas físicas associadas a isso. A primeira, que é treino físico base, onde nós fazemos coisas simples, pronto, são as flexões, as barras. O Cooper é o quê? Nós temos que correr 12 minutos o máximo possível para fazer o máximo de distância. Pronto. E depois também temos os abdominais, mas é uma coisa simples. Depois do segundo semestre já temos outro tipo de provas que nós temos de fazer, outras provas mais de agilidade, mais de potência, etc. E também temos as pistas militares, pronto. E aí, ou seja, no nosso horário, durante esse horário de treino físico base, existe treino físico militar, pronto. E nesse sentido, a gestão para o nosso treino pessoal é um bocado difícil, mesmo por causa da questão da prevenção de lesões e etc. Porque, pronto, às vezes nós fazemos as atividades fardados, o que, por exemplo, nós calçando botas e tudo mais a nível de articulações e etc. É Acaba por ser péssimo. muito mais limitativo. Pronto, o nosso treino, porque cada um de nós faz o que gosta, não é? Eu tenho o treino de ginásio, eu tenho o treino de boxe, pronto, Mas tu outros. podes, mas deixa-me perceber, tu nesse momento Sim, que tens destinado todos os dias para treinar no teu horário das 7 às 17 da parte militar, tu sim. podes fazer a tua sessão ou tens de fazer a sessão que eles te Não, é passam?
ação que, ou seja, não é ação que eles passam, ou seja, a ação que nós temos de fazer é sempre atividade de turma, ou seja, não é cada um faz o seu treino, ou seja, existe um treino, existe um instrutor é que te dá o treino. Ou seja, Sim, é isso para sempre. ti é, imagina, isso para ti é um problema por várias razões. Tu depois à tarde podes ir treinar, mas tipo, não consegues ter previsibilidade naquilo que vais fazer naquele dia, até podes pôr mais intensidade ou não sabes o que é que ele vai pôr e estás sempre a pôr intensidade, ou seja, este esquema de polarizar o treino e tipo ter um dia de recuperação ou não ter, para ti fica mais difícil porque tu metes sempre aí alguma intensidade e depois metes isso que tu dizes, estar tipo a Sim, fazer atividades com botas, com equipamento pesado que acaba por o risco de sim, sim, lesão, a está. fadiga inerente é Sim, muito sim, grande. Tu à sim. tarde depois Sim, vais sim. treinar, estás com cansaço, não é? Como é que tu à tarde vais sempre treinar também? Vais sempre correr, não andas de bicicleta? Agora, por exemplo, aliás, andar de bicicleta, isso depende. Agora tenho um treinador e efetivamente nós discutimos, né? Olha, eu hoje fiz isto, eu tenho um treino planeado, nós acabamos por ajustar bastante o treino. Sim, bicicleta por vezes faço, mas ou seja, não tenho possibilidade agora de ter o rolo com a bike. Ou seja, porque depois Para nós teres temos de aí ter. na academia. Sim, sim, sim. Ou seja, Não consegues ter não, rolo. tenho uma bicicleta estática, ou seja, acaba por, acaba por também fazer o efeito da bicicleta, mas obviamente treino de watts e gerir com os watts, etc., Claro. não dá para fazê-lo. E ao fim de Uh, semana consegues pedalar? sim, ao fim de semana consigo pedalar, sim, sim. Mas agora como não tenho esse objetivo, ou seja, agora não tenho, estou focado na parte da bike, sim, eu só neste momento tenho estado a correr, às vezes sim faço uma bike regenerativa, mas não faço volumes de bike agora de 3 Porque 4 imagina, horas. no Não. teu caso, eu acho que tu tiravas muito partido da bike porque é volume sem impacto. Tu durante as semanas já estás a pôr muito impacto. Tu estás sempre Sim, limitada a um determinado número de horas pela corrida, porque se metes demasiado sim, também te lesionas. E a bike, tu já tendo a experiência da bike, eu acho que eu sinto que todos os atletas que estão dedicados à corrida, mas que já tiveram experiência boa de bike, ou seja, vão para a sim, estrada sim, com sim. conforto, têm o equipamento, devem de usar muito a bike. Sim, é um Durante a bom semana não aspecto. poderes usar bike com rolos é chato, mas tipo ao fim de semana acho que tipo conseguires meter sempre uma voltinha, nem que seja de 2 horas, é sempre ali volume garantido, sem risco de lesão, a não ser que haja alguma coisa fora do normal, raramente a bike gera lesões, a não ser Sim, quedas, e, epá, e é uma forma de tu meteres volume, porque, e pelo que tu estás a dizer, desses treinos, o Aerox também pode ser uma boa opção, porque se calhar esse sim, tipologia de treino vai mais ao encontro de um atleta de Aerox do que de um atleta de corrida. Porque pensa assim, achas que o Isaac Nader a meio do dia está com o fato de... Se calhar os atletas da Aerox fazerem... Isso é algo que eu noto. Os atletas da Aerox fazem, na minha opinião, um erro que é metem demasiada intensidade todos os dias. Ou seja, sempre que vão treinar Aerox, metem intensidade. sim, sim, Especialmente percebo. os que fazem pouco volume. Eles, quando treinam Aerox, treinam sempre com intensidade. E isso vai contra o princípio de polarização de carga, ou seja, teres Sim, 20% sim. mais ou menos de volume de intensidade e o resto easy. Mas sim, pá, é uma limitação bem grande isso. Pronto, e é como estava a dizer, ou seja, a meu ver, o treino está sempre em segundo plano. Onde existe para encaixar, encaixa-se. Pronto, e a maior parte das vezes, onde o treino de corrida, à altura que o treino de corrida, eu por acaso tenho a facilidade, nós às quartas-feiras à tarde temos disponível para fazer aquilo que nós, pronto, as modalidades a que nós nos propomos. Por exemplo, eu estou dentro do atletismo, depois lá nós temos várias modalidades, estou dentro do atletismo e eu consigo fazer séries na pista da Amadora. A da Pronto, Falagueira? sim, eu por acaso Ok, consegui ok. encaixar o treino o treino de séries aí, pronto. E, efetivamente, a nível de gestão de tempo é um bocado complicado. Às vezes tenho de correr às 10 da noite, 10 e meia, pronto. É o que é. Se uma pessoa quer lá chegar e quer e no fundo nós fazemos isto por gosto, quer dizer, nós, como tu sabes, nós não treinar um dia já nos causa um bocado de comichão, pronto, e é um bocado por aí, pronto. Eu mesmo não treinando e chego às 10 da noite, assim, não tenho de ir dar uma corridinha, nem que seja 40 minutos easy, tenho de ir lá ir, pronto, porque efetivamente é, Tu pronto, estás essa a sessão fazer quantos depois quilómetros por semana? Mais ou aumento menos. de volume entre os 90 a 110 de corrida agora. Isso é Entre os bastante, 90 e mesmo assim. 110 agora, mas Sem há. contar aquele trabalho que fazes Sim, sim, ali. sim, Pois. sim, porque nós, ou seja, quando estou na academia, por acaso tenho feito isso, ou seja, tenho metido cerca de 100 km à semana, 90 a 100 km por semana,
mais o treino adicional da parte física, assim, e efetivamente é como estavas a dizer, a força e o volume muscular é contraditório à corrida, ou seja, nós estamos a promover o desenvolvimento muscular e a potência, etc., que acaba por ser um bocado contraditório para quem Pelo que tu estás a dizer, faz muito mais sentido pensares em fazer Aerox por várias razões. O Aerox é uma modalidade ainda muito nova, ou seja, se tu te deres bem, podes conseguir um bom destaque na modalidade, e porque é uma modalidade que parece bastante interessante e que está a crescer bastante, estás a ver? Tal como o triatlo cresceu, não ponho perto a dimensão, mas está a crescer bastante bem. Não sei se vai ser aquelas modas de tipo paddle, o paddle houve em umas alturas que estava altas e baixou logo, o Aerox vamos ver, mas acho muito interessante porque acho que já se viu muitos atletas a vir do triatlo e a darem-se bem no Aerox. E tu, como estás com esse formato de fazer muito trabalho, tipo, pode-se dizer ali híbrido, acho que pode render bem. Pode render bem isso. Exatamente, eu tracei esse objetivo mesmo com esse intuito, ou seja, tentar ser mais eficiente nesse sentido para depois conseguir ter resultado nessas provas. Pronto, e eu acho que esse objetivo não é de todo descabido. Ou seja, como estava a dizer, eu gerir a corrida para ter grandes resultados de corrida é difícil, pelos motivos pelos quais já falei. Pronto, e ou seja, eu acho que é um objetivo que me quero propor. Depois, como disseste anteriormente, triatlo, como te disse, quando tiver o tempo todo para mim, ou seja, quando estiver a trabalhar e já ter aquele registro de age group, digamos assim, as coisas vão ser diferentes, vão ser diferentes e depois nós fazemos a nossa vida e traçamos os objetivos que cada um quer. Já não temos de ter aquela pressão do treino em grupo, não temos de ter aquela pressão de cumprir as provas físicas, porque nós temos as notas associadas a isso, e pronto, e sempre fui uma pessoa também que sempre gostei de ter boa performance na parte física, não só da corrida, pronto, e é um bocado por aí. Pronto. Olha, batemos agora aos 20 minutos, é pena, isto pede sempre mais. Acho que claramente, se eu tivesse de dar aqui a minha visão de fora, não sabia disso da carga que tu levas no diária de treino também no teu horário, das 7 às 17. Aerox, acho que era fixe. Acho que vai haver o de Lisboa, não sei se pensaste nesse como estreia. Pensei, acho que vai haver um Aerox. Pensei, mas imagina, não é, agora para iniciante não é a melhor opção. Não é? Não é a melhor opção. Não, tem de ser por baixo, ou seja, ainda houve o Hybrid Day, acho que foi em Aveiro, também houve em Beja, foi na Força Aérea, foi numa base aérea também. Pronto, eu acho que é um bocado por aí para começar a ganhar. Ok, para começares a ganhar. Sim. Porque imagina, eu sei que aquilo tem muita técnica, ou seja, tu podes estar muito bem preparado, mas também tens de saber gerir, não é? Porque uma coisa é gerir a correr para ti é fácil, tu metes o ritmo e sabes. Ali tu gerir burpees não é fácil, gerir as outras estações todas, tu tens meio que perceber, ok, estou na intensidade certa ou estou over, não é? Porque aquilo é tipo um thresholdzinho, aquilo é quase como se fazer uma meia maratona. Aquilo é interessante porque é quase, para um atleta do teu nível, é tipo fazer uma meia maratona, só que estás sempre a ter estações. Ou seja, conseguir a cada estação mudar o chip e meter tipo, ok, passei de correr para agora ter de fazer wall balls e tenho de saber a intensidade que posso pôr aqui. Sim. E as pausas e o descanso e tudo, sim, acho que é fixe. É interessante. É uma dinâmica diferente do triatlo. E depois acho que tens ao máximo de tentar cortar-te uns dias aí no trabalho físico nos militares, se der, porque tens de ter dias de recuperação. Se estás sempre, se não tens um dia, acho que era meter a bike, tentar se calhar meter a bike ao sábado ou ao domingo se conseguisses, ou fazeres um dia tipo, fazes corrida e bike, ou bike e corrida junto, porque acho que esse volume vai-te ajudar. E depois, o conseguires, tipo, se calhar com uma segunda-feira no treino físico, leves a coisa assim um bocadinho mais a pastelão, tipo jogador da bola. Dás aquele trotezinho mais à jogadora de futebol, para conseguires ter algum tempo também de recuperação, se não estás sempre a pôr carga sim. Acabas por entrar naquele platô. Também diria que não é só carga, Ali também há treinos de recuperação, ou seja, nós também há treinos destinados, por exemplo, à mobilidade, ou seja, não é sempre... Não, isso é bom. Não é sempre intensidade, mas sim, isso é uma questão de gestão e eu tenho gerido bem isso, porque também, como te digo, depois há dias, sei que o treino é tal, ou seja, o treino de corrida é este, ou o treino de ginásio é este, sei que não posso dar muito àquele treino que nos disponibilizam. Pronto, é um bocado por aí. Só te ia fazer uma última pergunta. Por exemplo, eu sei que em França
os atletas, temos triatletas que são triatletas a 100% e são militares, recebem e nunca lá aparecem. Sentes que, eu não digo que tem de ser esse modelo em Portugal, mas tu achas que deveria de haver alguma coisa intermédia do género, por exemplo, tu se calhar já apresentas um nível desportivo que justifique ter aqui uma adaptação ao teu horário. Não sei o que é que sentes em relação a isso, deve ser como está a ser feito, ou se seria interessante, na tua opinião, haver aqui uma revisão para algum tipo de atletas, haver tipo critérios do género, se eu bater este resultado nesta modalidade, tenho direito a se calhar só ir a 50% do tempo de horas e o resto dedicar-me à minha carreira de atleta. Sim, a questão é bastante pertinente porque também, na verdade, pronto, quem estás a falar, eu penso que seja o BRG ou o Conix, não sei se a Vição Lee também é militar. Sim, o próprio Erwin acho que teve, o Erwin exatamente, o da Van Bélgica Riel também. Pronto, aqui em Portugal, obviamente que esse tipo de proposta acaba por ser um bocado mal vista porque, não sei se tu sabes, nós aqui a nível de Forças Armadas temos tido problemas a nível do efetivo. Pronto, e estar a meter esse tipo de requisito acaba, por um lado, a atrair mais pessoas, mas por outro lado também tirar pessoas ao serviço, ou seja, é um bocado por aí. Ou tipo, isso também é uma questão do nível do governo, pronto, e eu não sei como podia... Daí eu estar a dizer que eu não acho que tenha de ser daquela forma, mas acho que pode haver uma coisa intermédia, do género. Sim. Tu tens algum facilitismo, percebes? Acho que também é bom para a parte militar ter referências desportivas que depois, tanto pelos valores que aquilo traz, tanto pela inspiração que dá ao resto da equipa, dizerem, olha, temos aqui um membro do nosso grupo que tem um mérito desportivo enorme. E acho que aí poderia haver alguma adaptação. Uns atletas, aqueles que conseguem ter resultados de excelência, eu, por exemplo, acho que pelo percurso que fizeste no triatlo e também já pelo nível que tens de corrida, justificava teres essa, se calhar, facilitismo, mas tinha-te aqui de normalizar isso, criar aqui uma regra, uns critérios, os critérios de seleção, no fundo. Mas para isso, porque acho que para vocês seria uma mais-valia terem também esse incentivo. Obviamente. Sim, e mais uma vez, acho que vai um bocado em contra daquilo que eu disse, acaba por também criar um bocado de visibilidade às instituições, pronto, e acho que a nível desportivo, uma vez que estamos a tomar o bem-estar, o exercício físico e tudo mais, não acaba por ser uma moda, mas sim, aliás, isto tem sido um bocado, não é moda, mas as pessoas têm largado certos vícios e têm entrado nos ginásios a fazer as corridas. Ou seja, acaba por ser sim benéfico essa parte a nível institucional, ou seja, a exposição dos militares e das pessoas mesmo da PSP a estarem em campeonatos militares e resultados, acaba sim, para quem gosta de fazer desporto, acaba por ser uma vertente para que atrai as pessoas a ingressar nas instituições. Nesse sentido, sim. Mas pronto, isso é uma questão do governo e efetivamente não sei se nós temos capacidade para nós termos esse tipo de registro, tal como a França tem, a Bélgica, mas é uma pena porque se fosse nesse registro eu era o primeiro a estar como o BRR está, como está o Van Riel, porque pronto, fazer desporto é mesmo incrível e se pudesse ser atleta profissional era. Pronto, estamos em Portugal, não estou a deixar isto, pronto, não quero deixar aqui uma má imagem, mas efetivamente, como tu sabes, né, os portugueses têm de dar o dobro ou triplo de nós para chegarmos ao nível lá em cima, e é isso. Acho que... Boa, top. Não, foi fixe passar esta experiência e também acho que agora será interessante vermos-te no Irox. Epá, eu acho que vai correr bem. Tenho esse feeling que acho que vais-te dar bem e quem sabe não consigas aí um salto assim mais para o competitivo outra vez. Pois, vamos ver. Abraço, Alex. Obrigado. Tchau. Bem, segunda convidada, agora passamos para a Rita. Rita, queres nos dar aqui um pequeno contexto antes de entrarmos aqui nesta troca de ideias? Sim, então, o meu nome é Rita, eu trabalho na área da IT como Data Engineer numa empresa brasileira, portanto trabalho remotamente. Comecei a correr em 2016, portanto mais ou menos há 10 anos, com o meu pai em Monsanto e depois juntámos ao grupo do Correr Lisboa, que eu acho que ainda hoje treina às terças-feiras na cidade universitária, e foi através do convívio com outras pessoas que eu me apercebi da existência de provas populares, 10 km, meias, maratonas. Isso foi em que ano? 2016. Ok, não foi assim. Portanto, eu nem sequer sabia hoje em dia. Isso. Portanto, a minha evolução até à maratona foi uma coisa assim bastante natural, até porque eu rapidamente me apercebi que os treinos mais longos eram aqueles que eu gostava e eu acho que eram também aqueles para os quais eu tinha mais jeito.
e portanto até hoje já fiz algumas maratonas e já perdi um bocado a conta às meias maratonas. E como é natural para quem faz longa distância, já lidei com bastantes problemas, tanto hormonais, anemia e também algumas lesões como fascites, e mais recentemente a minha grande lesão foi um conflito femoroacetabular, que para quem não sabe há vários, mas no meu caso foi a cabeça do meu fémur não era completamente redonda e portanto causou-me aqui grandes dores na anca durante o ano de 2024 principalmente. Que foi logo a seguir ao meu ano de 2023, que foi assim o meu auge na corrida, em que eu fiz 1h19 na meia maratona e 2h54 na maratona de Chicago. E eu acho que isto também foi muito, e eu agora reconheço isto como um erro, eu tinha cargas muito grandes de corrida, eu chegava a fazer 120 km de média semanal e cheguei aos 140 na minha peak week. E portanto depois passei para não correr nada no ano de 2024, que foi muito duro psicologicamente, mas por outro lado deu-me a oportunidade de começar a andar de bike, porque o meu namorado anda de bike de estrada e o meu avô também tinha uma bike extra para mim, velhinha, pesada, vintage, digamos assim, e foi assim que eu consegui este escape. Para mim nada igual à corrida, mas a bike dava-me sensações que a corrida também me dava e eu fiquei maluca, e foi isso que me levou, assim com alguma sanidade mental, até à minha operação no final do ano de 2024. Tenho também que fazer aqui a ressalva que eu neste ano comecei a viver com o meu namorado e os seus 2 filhos de 8 anos, portanto também tornei-me madrasta e a minha logística de treino mudou completamente, porque eu treinava a qualquer hora que o trabalho me permitisse, claro, mas agora tenho de conjugar isso com as rotinas dos miúdos e também com o horário de treinos do meu namorado, que também gosta de treinar tanto quanto eu. E portanto, depois de ter sido operada no final de 2024, só voltei a correr no início de 2025 e achei que era uma boa oportunidade de treinar para as modalidades do triatlo, porque isso ia me permitir não elevar demasiado a carga da corrida, que era o grande perigo. Só que como eu sou uma rapariga de objetivos, inscrevi-me no triatlo de Sines, um T100 em setembro. E portanto estive a treinar até lá. Foi uma experiência incrível, mas ao mesmo tempo muito dura, porque o ano passado o ano passado, sim, setembro de 2025, fiz o meu primeiro triatlo. Eu já nadava, fiz algumas provas de natação desde muito cedo, 2018, já fazia águas abertas. A bike que foi a grande novidade para mim, e apesar de eu gostar muito, é aquela em que eu sou mais fraca, mas pronto, foi uma experiência incrível. No entanto, assim que eu a fiz, em setembro, pensei, ok, agora vou-me dedicar mais à corrida, porque eu sinto muito aquela falta de ser rápida, eu gosto muito de ser rápida. E então inscrevi-me em várias meias maratonas e fiz agora, no domingo que passou, a meia de Cascais para 1h22, portanto já a ver ali... E venceste a prova. Venci, a verdade foi uma grande surpresa para toda a gente e para mim também. Não sabia que estava em forma para fazer aquele tempo, mas deu-me assim esperança para conseguir chegar à 1h19 que eu tinha em 2023. Agora inscrito... Foi em que percurso essa 1h19? Foi na Big Half, London Big Half, em Londres. Portanto, deve ser uma prova mais rápida também, percurso mais rápido. É uma prova muito rápida, sim. Tem ali algumas curvas e contracurvas na zona de Canary Wharf, em que a pessoa até perde o GPS, mas tirando isso, é uma prova super rápida que eu recomendo a toda a gente. E pronto, agora estou a treinar para a Maratona de Barcelona, em março, e a minha primeira dificuldade é, eu estou a fazer isto tudo de maneira completamente diferente. Estou a fazer uma carga entre 60 e 80 km semanais, mas como eu quero continuar a fazer tempos competitivos, estou a conjugar isto com muito cross-training, desde bike, elíptica, natação. Confesso que tenho sido muito preguiçosa, fiquei um bocado farta de nadar a treinar para o triatlo, e então a minha primeira grande questão é... o que é mais benéfico para mim entre elíptica e bike? Que quantidade de tempo é que eu preciso de fazer para isto efetivamente fazer diferença no meu fitness? Até que ponto é que eu devo fazer treinos longos na bike ao fim de semana, que eu adoro fazer, mas ao mesmo tempo tenho medo que isso prejudique a minha corrida longa? Portanto, estas para já são as minhas grandes questões. Depois... Pronto, em relação a essa questão do cross-training,
Eu, por exemplo, já tive fases em que estava meio tocado a correr e ia fazer um duatlo, ia fazer um triatlo, então o meu volume de corrida baixava drasticamente. Eu cheguei a conseguir correr num duatlo abaixo de 15 minutos aos 5, a primeira corrida, e lembro-me de ter fases em que corria 20, 30 km. O que acontece? Subia muito o volume de bike e mantinha muito a natação. Muitas vezes os triatletas, quando se lesionam, desmotivam e deixam também, descoram o treino de bike e de natação. E o que acontece? O fitness baixa muito. Agora, desde que tu tenhas e mantenhas a adaptação mecânica à corrida, e 60 km de corrida não é um volume assim tão baixo, já é um volume bastante alto, 60 a 80, parece-me bastante bom até para uma maratona, possível trabalhares nesse range. Agora, se calhar vais cortar uma corrida daquelas de easy de corrida e vais substituir por volume de bike. E eu, sinceramente, eu gostava muito que tu fizesses a bike ao fim de semana, sim. Diria que o sweet spot seria ali as 2 horas e meia. Não acho que mais que isso seja benéfico, acho que já seria too much, ainda para mais tendo em conta o teu contexto de stress, trabalho, vida familiar, etc. Mas provavelmente o que eu faria era ou pôr a corrida longa sábado e uma volta longa domingo, ou ao contrário, ok? Se calhar vais-te sentir melhor a fazer a volta de bike no dia antes da corrida longa, ou seja, fazer o volume de bike sábado e a corrida longa domingo, para não sentires aquela sensação de pernas pesadas no domingo na bike. Mas se preferires, por exemplo, usar a bike para limpar também um bocadinho as pernas do treino longo de sábado, podes fazer a volta longa no domingo. Mas se eu tivesse de dizer isso, e pelo que tu me deste aqui de feedback, eu ia trazer isso, que é, tendo em conta o contexto da tua lesão e a experiência que já tens no triatlo, se estás só a correr neste momento, o nadar e o pedalar, acho que é super interessante. A elíptica, sinceramente, entre bike e elíptica, eu preferia muito mais a bike, porque permite ir para a estrada, permite mesmo indoor fazer treinos de rolos muito fixe, e acho que a long ride de bike, a elíptica é chato, tipo estar 1 hora na elíptica é chato. Mas enquanto corredora de longas distâncias, fazer coisas que são às vezes um bocado chatas é uma coisa que eu aguento ali muito tempo a fazer a mesma coisa. A elíptica foi um bocado uma ideia porque eu sigo muitos corredores profissionais que até aos 10.000 que fazem muita elíptica e correm para aí 3 vezes por semana, e é uma coisa que funciona muito para eles. Então, na altura em que eu estava à espera da minha operação, como não me doía, foi uma coisa que eu fiz muito porque era muito semelhante à corrida, mas eu prefiro muito mais fazer bicicleta. E em Sim, relação eu acho que aí é mais porque os corredores não têm, por vezes, grande hábito de bike, então eles optam pela elíptica porque é mais fácil e têm no ginásio. Eu acho que é mais por aí. Sinceramente, acho que a bike faria mais sentido. Ok. Para mim é melhor, até porque às vezes não me apetece estar a ir até ao ginásio, tenho os rolos aqui, tenho aqui a bicicleta e é só pôr-me lá em cima e fazer. Mas então o que é que tu achas em relação à duração dos treinos? Porque eu já vi, por exemplo, havia tipo uma certa conversão do género, se tu tinhas de correr 1 hora, então tens que andar, sei lá, 1 hora e meia, 2 horas de bike para ter o mesmo efeito. Eu não ia muito por aí. Quanto volume é que estás a fazer de corrida neste momento? 60 a 80, certo? Sim, agora estou nos 70. Pronto, tu em 2 horas e meia de bike tinhas de correr 28, 30 km? Sim. Ok? 2 horas e meia. Se fores pedalar 2 horas e meia, que é um treino relativamente ok, não é um treino de 2 horas e meia de bike, se fores numa group ride em zona 1, 2, o impacto que aquilo dá é baixíssimo, mas em termos de volume de horas, o teu corpo não sabe, fisiologicamente, mecanicamente ele sabe que está a correr. Tens o impacto, tens o trabalho muscular, mas o coração não está a bater. Ele não sabe se o estímulo na mitocôndria da zona 1, 2, das adaptações para tu estares a estimular a tua capacidade de usar também a gordura como fonte primária de energia, é igual tanto a correr como na bike. A grande diferença é que tu a correr tens o risco de lesão muito elevado, e 2 horas e meia a correr é um castigo enorme. Muscularmente demora muito tempo a recuperar. E, portanto, a bike é uma ferramenta que tu tens para poder subir o teu volume semanal, porque tu até podes subir o volume semanal. É muito fácil um triatleta treinar mais horas com um corredor de elite, porque o corredor de elite só estando a correr
e não estando a fazer trabalho complementar e só estando a fazer trabalho complementar, cross-training, só estando a fazer corrida e ginásio, ele vai acabar provavelmente por treinar menos horas e, portanto, eu acho que aqui é mesmo tu usares a bike. Eu diria que não usaria a bike como intensidade, mas só como volume de zona 1, 2. A natação, se não estás a gostar e pela componente técnica e logística, eu nesta fase de maratona não fazia, e a elíptica provavelmente também não fazia. Eu simplificava mesmo corrida, bike e reforço muscular. Coisas que eu gosto de ouvir. Não precisas Como é que é o teu esquema, como é que é o teu esquema semanal? Ou seja, de segunda a domingo, o que é que tu fazes de corrida? Assim, os dias em que eu corro dependem muito, porque eu como corro 5 dias por semana, tenho a margem para perceber. Estou mais cansada hoje, ok, então hoje vou fazer bike e amanhã é que vou correr. Isso eu não gosto muito. Não tenho dias fixos. Isso Mas não é normalmente muito. tenho tipo Tu não regra. segues um plano, tu tens treinador? Não, eu já tive treinadores, mas desta vez eu tirei o curso de treinadora de corrida para me informar. E agora estou a treinar-me a mim própria, também porque como estava a começar a adaptar-me a esta logística de uma família de 4, eu cheguei a falhar muitos treinos com o meu treinador porque ainda não me tinha adaptado e então estava a sentir-me um bocado frustrada por sentir que estava a desiludir alguém, enquanto que é um bocado triste, mas é mais fácil falhar comigo própria porque não estou a desiludir ninguém, se caso isso tenha que acontecer. Não quer dizer que seja um método mais... Mas tu não tens previsibilidade na tua semana? Tu não sabes, tipo, as minhas segundas-feiras são 90% das vezes assim? Tu não sabes isto? Pronto, então a partir daí tu consegues fazer, tendo previsibilidade, é óbvio que pode aparecer exceções, e quando há exceções tu já sabes mais ou menos, ok, se acontecer isto eu vou dar skip a este treino, ou eu vou substituir por um treino mais curto, ou eu vou passar para outro dia. Mas o passar para outro dia é uma coisa que eu não gosto muito, porque quando tu montas o esquema semanal, tu crias uma rotina, o teu corpo começa a se habituar, e tu há de reparar, eu não sei se calhar por fazeres isso não notas, mas eu normalmente faço, por exemplo, séries de corrida, vamos dizer, à terça-feira, terça e sábado. Se eu quiser fazer séries de pista na quarta, numa altura em que eu estou nessa rotina, parece que não sai. E há imensas pessoas que sentem isto. Ou seja, nós já estamos habituados e montados para ter aquela rotina e fazer o treino àquela hora, etc. Especialmente os específicos. Se tu alteras demasiadas rotinas, é mais difícil teres essa sensação de estou preparada para treinar. E depois ao alterares muito o esquema semanal, vamos supor, mudas a corrida longa muitas vezes de sábado para domingo. Se tu correres domingo a corrida longa e depois tens segunda easy run e terça treino duro de pista, é totalmente diferente isto a tu fazeres a corrida longa sábado, teres um domingo de bike e depois segunda e terça, porque em 4 dias tu espaçaste mais a intensidade, tu tiveste um dia sem corrida, sem impactos, que foi domingo, permitiu-te recuperar da corrida longa, e depois tiveste uma segunda-feira easy e só 72 horas depois é que tu voltaste a fazer uma sessão de intensidade, ou seja, tu espaçaste mais. E às vezes as pessoas fazem estas pequenas trocas e pensam, é só um dia, mas às vezes aquelas 24 horas é o suficiente para causar ali um micro toque, e depois tu não queres falhar o treino a seguir e começas a entrar nesse loop de fadiga acumulada e toquezinhos e lesões. E por isso, se conseguisses estabilizar a tua rotina, portanto 5 vezes podes pensar, por exemplo, descansar quinta e domingo à corrida, estás a ver? Quinta tiras mesmo os impactos e podes pôr quinta e domingo bike. E fazes, por exemplo, segunda, terça, quarta e depois fazes a tua corrida longa sábado e corres sexta-feira, ok? Porque também não acho fixe tu ires fazer a corrida longa a vir de um dia sem correr. Acho que é interessante tu correres sexta e depois... Por exemplo, isto seria um bom esquema semanal na minha cabeça. E depois, ainda é importante, encaixar-se o treino de reforço. Não sei se estás a fazer. Eu faço muito reforço, é tipo condição obrigatória, porque para mim é como se fosse saúde. Desde que eu fui operada eu tenho que fazer treino faço do corpo inteiro, mas de pernas especificamente tenho que fazer mesmo 2 vezes por semana. O que tu descreveste é a minha semana ideal e a maior parte das vezes é o que eu faço. Ou seja, eu normalmente, antes de uma corrida longa, corri tipo entre 40 minutos a 1 hora no dia anterior, nunca fico 2 dias seguidos sem correr. E onde é que está a imprevisibilidade? É mais ao fim de semana, porque
semana sim, semana não, nós não temos os miúdos e conseguimos controlar isso. Mas quando temos os miúdos, depois também depende um bocado de... O Diogo, para ele é muito importante o treino longo de bike, de bicicleta, e às vezes ele tem a companhia com quem ir, que é malta muito rápida, nem faz sentido eu ir com eles, e portanto normalmente eu dou prioridade a isso. Ele diz, eu vou andar sábado, ok, então vais andar sábado, e eu fico a tomar conta dos miúdos durante 5 horas. E então aí eu tento jogar com isso muito no início da semana, para tentar organizar a minha vida até lá e não prejudicar os meus treinos, mas muitas vezes nós temos este senão com que jogar. Mas eu percebo o que tu dizes e concordo. Sim, dentro do possível tentares fazer isto, ou tentares, ok, não é de manhã, mas faça à tarde, por exemplo, ao fim de semana, se conseguisse, Sim. acho que era importante. E depois, acho que fazeres o trabalho, tu fazes 2 vezes ginásio por semana? Eu normalmente faço 3, faço um de perna, um superiores e um de corpo inteiro, mas mais foco em perna, que são mas como é que é esse ginásio? É muita máquina? É mais funcional? Não, eu normalmente faço um mix, ou seja, tenho algumas máquinas tipo leg extension, que é porreiro, mas para mim é mais agachamentos com carga, lunges, deadlifts, e depois tenho uma parte final mais de proprioceção, tipo saltos para a caixa, ou pliometria. saltos, exatamente. Boa, isso é bom. E fazes, ou seja, era isso que eu queria perceber, que era no teu ginásio, porque às vezes há muitas pessoas que fazem aqueles exercícios principais, mas para as prevenções de lesão, aqueles exercícios às vezes de grupos musculares mais pequeninos, mais específicos, por exemplo, o reforço dos tendões, esse tipo de trabalho é bastante importante na prevenção de lesão, e às vezes não é tipo um exercício que tu dizes e é tipo, estou a ganhar força aqui, mas estou a prevenir. E depois, uma coisa fixe, que eu já percebi que é algo que, por exemplo, para mim funciona, é eu tenho um bocado de preguiça em fazer mobilidade, tipo, eu fazer uma sessão de mobilidade estruturada, tipo 20, 30 minutos, é algo complicado para mim. Mas eu meter 5, 10 minutos antes da corrida de mobilidade é algo que eu faço e até me sinto bem a correr. E isso acho, e por exemplo, tu que tiveste essa lesão na anca, fazer alguns exercícios de mobilidade de anca, posteriores, antes é fixe mais na perspectiva de aquecimento para o treino e na prevenção de lesão. E no final da semana, especialmente para pessoas com pouco tempo, acumulas ali 10 minutos aqui, 5 ali, 10 aqui, e isso acaba por te proteger muito, cria-te essa estrutura, porque sem dúvida que tu, ao estares a pôr um bom trabalho complementar, a pôr trabalho de mobilidade e depois a meter o cross-training, o teu risco de lesão está a baixar drasticamente e tu muito provavelmente vais estar melhor. Porquê? Porque tu tens mais horas, tens mais volume. E a tua consistência, tu se precisares de reduzir a corrida, tu tens de estar tranquila com isso. Imagina que agora na prep para a Maratona de Barcelona agora aparece-te um toquezinho ou qualquer coisa. Não tenhas medo de bike, tipo uma semana off de corrida. Não, concordo completamente. Não tenhas... É muito mal ter essa dependência da corrida, sim. Por isso é que tudo o resto é ótimo. Mas respondendo àquilo que tu disseste, eu trabalho muito mobilidade, ou seja, a minha preguiça é fazer os tais 5 minutos antes de começar a correr, aí confesso que não sou muito diligente, mas eu tenho essa rotina tipo de 20 minutos de mobilidade, é quase como se fosse saúde. Na minha cabeça tenho a minha fisioterapeuta que me ajudou a recuperar da minha cirurgia a dizer, tu tens que fazer mobilidade, tu tens que fazer reforço de perna, e normalmente quando eu não faço é quando eu começo a sentir que estou presa ou que os tendões à volta da anca estão assim um bocado mais doridos, e depois quando introduzo um bocado mais de mobilidade isto faz imensa diferença. E depois quando estou a trabalhar normalmente tenho aquela bola aqui para massajar as fáscias, são os meus 2 pontos fracos, são os pés e as ancas. Sim. Não, isso acho que está super bem montado, era mesmo estabilizar aí a rotina. Eu tinha aqui uma subquestão, porque tu tens o melhor tempo de uma 19 e tu fizeste agora uma 22, na maratona 2:54. Eu acho que com este tempo à meia maratona podes ambicionar uma maratona a sub 2:50. De uma 19, uma 22, mas uma 22 em Cascais eu não acho que seja um tempo muito de se olhar, porque o percurso de Barcelona é muito mais rápido que Cascais. Mas
como é que é o teu treino? Só para eu perceber, ou seja, como é que é a corrida longa e como é que é o treino de intervalos, o treino de séries, só para eu ter uma noção e perceber se há alguma coisa, porque eu acho que ainda consegues ter uma margem boa de progressão na maratona. Sim, é assim, para já deixa-me dizer-te que eu quando fiz a maratona de Chicago eu estava bem para 2 horas e 50 eu estava bem para sub 2 horas e 50, mas eu não tinha o Ok. sub 3. E então eu Ah, achei que estava a arriscar demasiado tentar logo sub 2 horas e 50. Então fui ali para as 2 horas e 55 para me ok. sentir um bocado mais confiante. E ia para 2 horas e 52 e esta era outra das questões que eu tinha para ti, que é eu vomitei no quilómetro 34 e depois no quilómetro 39. E o meu ritmo foi sempre igual, do início ao fim. E portanto eu acho que ainda não atinei bem no que diz respeito à nutrição, porque eu na altura usei géis da Morten de 6 em 6 quilómetros e fiz isso em treino. Todos os treinos longos treinei isso, nunca tive problemas, mas no dia da prova tive esse problema e isso é um dos meus maiores medos para a maratona de Barcelona. Mas pronto, isto é uma das questões que eu tenho. Depois, respondendo à tua pergunta, eu tenho um treino intervalado, normalmente para threshold pace, às vezes se as séries forem mais curtas para VO2 máximo, faço treinos tipo, sei lá, 8 vezes 800 a evoluir para 10 vezes 800 com espaço de algumas semanas pelo meio, 6 vezes 1000, 8 vezes 1000, 10 vezes 1000, depois faço muito... Mas as 10 vezes 1000, 8 vezes 1000 estás a fazer, tens um ritmo, quais são as métricas que tu usas para gerir esse treino? Sim, pronto, eu quando comecei a treinar, eu tinha o meu tempo da meia dos descobrimentos que fiz para ritmo de 4, considerei que esse foi esse era o meu threshold pace, era o que eu estava a considerar para ritmo de 4. Mas como eu sabia que estava a melhorar o meu fitness, quando vou fazer estas séries de 1000, 2000 ou se for para threshold pace, normalmente eu começo se calhar as primeiras repetições a 4, mas depois vou baixando até aos 350. Tem sido este o meu ritmo. Quantas repetições é que são? Se for de 1000, eu já fiz um treino de 8 vezes 1000, ainda vou fazer 10 vezes 1000. Tu repetes isso várias semanas e vais mantendo sessão ou aumentas um bocadinho a rep, qualquer coisa? Aumenta a rep. Todas as semanas aumentas o número de reps? Sim, de volta e meia baixo só para fazer uma semana um bocado mais leve para De recuperar. deload, fazes tipo 3 mais 1. 3 3 a mais... subir, 1 a descer. Sim, sim. Por exemplo, nessa de deload, tu podes mesmo experimentar, não tem de ser 3 mais 1, mas por exemplo, se fizer 5 mais 1, ou que vá 4 mais 1, e tiras mesmo praticamente a intensidade. Podes tirar a intensidade de corrida e fazeres, por exemplo, strides. Podes fazer, por exemplo, a corrida longa steady, todas as corridas steady, e tiras a intensidade, porque imagina, tu fazeres uma semana de deload em que o deload é passado de 10.000 para 8.000, pá, sinceramente não te vai fazer um real deload. Ou seja, em vez de fazeres 3 mais 1, se sentires mais confortável para meteres mais progressão, podes fazer 4 mais 1. E eu mantinha as strides, as retas, não sei se incluís, para teres aquela sensação de correr rápido sem fadiga. Podia pôr em 2 treinos as strides e tirava a intensidade, metia só o volume. Eu gosto até que tu possas até nessa semana não baixar muito o volume de treino total, mas tirar sim a intensidade, porque a intensidade vai-te baixar a carga de treino drasticamente, porque é sempre aquela balança entre volume e intensidade. Se o volume mantém, a intensidade desce, a carga, o load baixa muito, então fica bastante mais, se calhar, fácil de tu assimilares o bloco anterior, retirando mesmo as séries. E depois, o que eu sinto é que tu, se calhar, estás a treinar um bocadinho pelos paces, pelos ritmos, ou seja, eu bati este tempo e então este tempo dá um pace de X. Eu acho que isso não está mal, até porque tu estás a dizer não está, ok, o tempo aos 10 km não é bem o threshold, especialmente ao teu nível, o teu threshold é um bocadinho mais lento que isso, portanto vamos supor que tu vais valer 40.00, está 4. O teu threshold deve estar ali entre os 4.10, 4.12, porque o threshold é um ritmo que tu aguentas durante uma hora e, portanto, se eu te perguntar, tu bateste 4.00 aos 10 km, tu aguentas uma hora a 3.50 ou a 3.55 como tu estás a fazer? Claro que não, porque o teu recorde é 40 minutos aos 10. Tu nem vais aguentar uma hora a 40, porque se tu fazes 10 em 40, uma hora não vais conseguir manter. Portanto, o threshold é um bocadinho mais abaixo. Ok. E
Mas não é necessariamente o que tu estejas a fazer mal. Estás um bocadinho acima, mas estás num ritmo relativamente bom para séries de 1 km. Se calhar se fores fazer séries de 3 km já tens claramente de ter mais controle aí. Mas o que eu gosto é tu começares a aprender a treinar um bocadinho mais pela percepção de esforço. Ok? E tu saberes que um 7 é uma percepção de esforço threshold. Porque tu, por vezes, o problema de treinar por ritmos é as condições na pista estão sempre diferentes. Tu tens pista molhada, tu tens vento, tu tens calor, tu tens umidade e o 400 hoje, amanhã pode ser totalmente diferente. O que vais sentir para aquele ritmo. E o mesmo na questão de a tua forma vai alterando. Ou um dia estás mais cansada, estás mais estressada, estás com mais carga de treino e, portanto, tu conseguires ter aquela adaptabilidade de hoje estou-me a sentir bem, vou fazer a 350, mas na semana seguinte não estou tão bem, não vou forçar para tentar ir lá. Estás a perceber? E conseguis aprender ok, VO2 máximo é mais ou menos esta a sensação que eu tenho de estar. Estou a 2,50, estou a 2,54, estou eu por agora aos treinos que fui agora à pista. Mas eu não estou. É mais... eu hoje fui à pista e tinha 4,400, 2,800, 4,400 e era para ser para 1,8 aos 400, 2,50. Só que a pista está toda encharcada, uma saiu, outra já saiu ligeiramente mais lento, uma um bocadinho mais rápida. Estou mais naquela de sensação, estás a perceber? E acho que isso pode ser interessante. Mas de resto acho que estás a fazer bem, as coisas bem feitas, não ganhavas a prova, não é? Sim, mas pronto, isso também é, acho que uma das minhas características é mesmo eu aguento muito tempo num ritmo que é super desconfortável. Eu, pelas minhas repetições ou pelos meus treinos intervalados, eu não diria que eu estava a valer aquilo à meia maratona. Mas isto já vem de trás. Eu tenho, normalmente, por exemplo, se eu estiver a fazer séries com amigos meus e estamos os dois a fazer... claro que o nível de esforço há de ser diferente, mas nós estamos os dois supostamente na mesma zona a fazer as mesmas séries, estamos com a mesma forma, normalmente eu faço o melhor tempo em prova. Então eu sinto que consigo, isto depois varia muito. Tens um transfer maior, sim, estou a perceber. É porque provavelmente tu estás mesmo muito perto da zona certa, ou seja, não estás a treinar over, era isso que eu também queria perceber um bocadinho. Mas tu fazes trabalho assim mais rápido, acima desses ritmos, fazes rampas, estimulas essa parte mecânica de correr rápido. Sim, faço mais no início de ciclo, fiz muitas rampas quando comecei a treinar para a maratona, mas no geral as minhas easy runs têm muito sobe e desce, porque pronto, eu vivo aqui na zona de Telheiras, então eu deixo até ao Campo Grande, vou até a Alta de Lisboa, não sei se isso faz diferença nas easy runs, mas eu nunca... Vais a gerir a easy run por frequência cardíaca ou vais por pace? Não, vou por pace, porque varia... Se estás numa zona de sobe e desce, tu nunca podes gerir por pace. Não, vou por pace, não só por pace, vou por esforço. Ou seja, percepção de esforço, claro. Sim, não estás claro. A olhar, tipo, estou... Não, de todos. Eu estou a subir, não vou ao mesmo ritmo que estou a Qual é direita. o ritmo que te dá uma corrida easy, tipo aí, mais ou menos? Entre 5 e 5,30 e é mais próximo de 5,30 se eu estiver cansada, mais próxima de 5 se eu estiver a sentir-me melhor. Eu não me prendo de todo a esses ritmos, só que eu não gosto de estar sempre a olhar para o ritmo cardíaco, então eu faço a conversão, ok, estou aqui em zona 2 e bate certo na maioria das easy runs e depois se estiver a subir vou mais devagar, como é óbvio, e vou ver pela percepção de esforço. Sim, mas se estás em percursos muito sobe e desce, é mesmo ignorar completamente o ritmo. Sinceramente, numa easy run, mesmo numa zona plana, eu nunca ia olhar a ritmos, porque é só sentir que estamos na zona, estamos a conseguir ir a conversar e estamos lá, não vale a pena estar a gastar energia aí muito. Mas sim, acho que no geral, a questão dos géis, da nutrição, eu sinceramente não sou mega especialista, até porque também nunca corri uma maratona, não quero dar aqui o meu feedback 100%. O que é que eu acho? Acho que estás no fundo a tirar uma conclusão de uma prova. Então naquele dia aquilo pode ter acontecido, porque se tu me dizes que fizeste igual em treino, deste bem e aquilo aconteceu ali, pode ser também pela intensidade. Uma prova é sempre diferente do treino, tu nunca vais conseguir em treino reproduzir exatamente as sensações que vais ter em prova, isso não dá. Mas acho que precisas de, se calhar, agora como é que estás a fazer nutrição? Estás a usar a mesma em treino? Agora mudaste? Sim. Estás na CIS, pronto.
Acho que é uma questão de agora nesta ver se isso voltar a acontecer, é claramente um trigger para perceberes se calhar realmente há aqui qualquer coisa. Tenho que perceber, tenho que falar com um nutricionista mais experiente, já tenha passado por uma... Acho que aí é sempre procurar um nutricionista que tenha já feito uma prova, uma maratona, ou que já tenha posto atletas a fazer, porque esses vão ter muito mais feedback do que um nutricionista normal. Mas acho que essencialmente é também não ir com isso na cabeça, para também não ir tipo, olha, aos 30 e tal senti-me mal naquela, e acho que é mesmo ir na confiança que se treinaste, fizeste tudo certo, fizeste a nutrição exatamente como na prova em treino, que ali é só mais um dia e estás só a fazer o mesmo que já fizeste antes. O que eu acho que pode acontecer é, eu não sei como é que são as tuas corridas long runs de maratona, uma coisa que eu gosto é tu, por exemplo, fazeres o plano nutricional, mas na fase final se calhar da long run, portanto ali entre os 20 e os 30, vamos dizer, tu estares mesmo a tentar tomar os géis sempre, não sei como é, se tu fazes a corrida steady ou não, mas há pessoas que fazem intervalos e as pessoas às vezes tomam os géis no descanso. Eu acho que isso é um erro. Devem tomar o gel a correr no pace da maratona, porque na maratona tu tomas aquele ritmo. A respiração está um bocadinho mais alta, a frequência cardíaca está um bocadinho mais alta, e se tu tomares esses géis na fase final da corrida longa, também é diferente. Tomar um gel aos 10 ou tomar aos 30 e tal é diferente. É muito mais difícil absorvermos um gel aos 32. Isto porque tu estás a canalizar muito mais oxigênio nessa fase para a tua parte muscular. E, portanto, onde é que esse oxigênio deixa de estar? Na parte digestiva. E, portanto, por isso é que nós muitas vezes, ao fim de uma prova de um 70.3 ou de uma maratona, não conseguimos meter nada. Estamos tipo, pá, não entra o gel. Porque não há ali aquela sensação. E às vezes no início da prova aquilo sai e é um espetáculo, entra muito bem. E, portanto, muitas vezes quando a pessoa dá aquele empenho, quando passa aquele limiar, deixa de conseguir meter nutrição. E, portanto, uma outra estratégia também, gerir muito bem o pacing, para permitir que a nutrição entre. Porque aquilo depois é uma bola de neve. Tipo, tu começas a quebrar, começas a ter as pernas mais pesadas, deixas de conseguir meter a nutrição, a partir dali é sempre a decair. E, portanto, eu acho que é mesmo maratona, é saberes, estou a valer uma 18, estou a valer uma 19, uma 20, e confiante que fiz a corrida longa, tenho o volume nas pernas, muscularmente estou aqui, portanto, eu vou chegar lá, fiz o taper, treinei a nutrição, meto o pace cravado e vai, sem nem mais nem menos, tomar a nutrição e depois chegando ali aos 35, acho que é mesmo, eu nunca experienciei isso, mas acho que é mesmo tipo, olha, é o que for, agora é o que der, aqueles últimos 4, 5 km. Mas acho que estás a fazer coisas muito bem feitas, senão também não tinhas ganho uma prova, não é? Eu por acaso também faço, eu tenho algumas long runs que são steady e tenho outra, normalmente intercalo semana sim, semana não, uma semana é steady e na outra costumo fazer treinos intervalados, tipo a ritmo de maratona. Nunca tinha pensado nisso de tomar os géis na altura em que estou a fazer o bloco ao pace da maratona, porque às vezes calha eu tenho uns quilómetros na cabeça e não calha nesse bloco, faz todo o sentido. Mas normalmente costumo ter o cuidado, porque há muita gente que vai fazer um longo de 32 km, por exemplo, e calha tomar o gel aos 28. Tomar um gel para fazer 4 km, se calhar não vale a pena tomar. Não, tens de tomar. Eu normalmente até porque isso acelera-te a recuperação depois. Porque se tu acabares o treino vazia, é pior. Ou seja, nós na fase final é que temos mesmo de ter mega atenção na nutrição, porque é quando as tuas reservas já estão mesmo no zero. E se tu deixas de dar, mas isso é um erro, claramente as pessoas fazem isso, que é tipo, deixa cá poupar um gel, ou deixa cá, tipo, já está quase a acabar. E não, por vezes, tipo, eu estou nos treinos de brick, que eu nunca experiencio, tipo, uma long run de uma maratona. Mas quando eu faço um treino de brick, em que eu faço 90 km de bike, em 2 horas e pouco, em que meto a intensidade de 70.3, e depois troco rapidamente e vou correr, tipo, 20 km ou 18, e meto lá tipo ritmos de zona 3 que são o 70.3 pace, eu até ao final do treino vou sempre a tentar ao máximo estimular a nutrição. Portanto, eu aos 3 km meto logo um gel porque eu já vim da bike, depois aos 8, 9 volto a pôr um gel e ainda meto um na parte final. E meto sempre no bloco de séries. Por exemplo, se eu tiver 3 vezes 4 km, estou a pôr sempre durante as séries e não no intervalo de descanso. Porque eu na prova não tenho essa paragem. Eu na prova tenho que estar sempre a tomar... treinas até a cena de ir buscar o gel e tipo depois abrir, porque é mais fácil, tipo, quando estás lento, fazer esse processo.
Não, eu nas long runs sou muito esquisita, ou seja, há malta que tipo para beber água ou que eu sou muito tipo, eu Não queres levanto-me mais parar, claro. cedo, eu tomo um pequeno almoço, 2 horas que eu vou tomar antes, nem que tenha que voltar para a cama a seguir para depois me levantar, normalmente não faço isso, mas pronto. Yeah. E depois vou correr e não tenho paragens. Se precisar de água, se for verão, normalmente levo a água comigo, no inverno também levo, mas não é tão necessária, mas eu normalmente Sim, gosto mas mesmo também de não, eu não vejo que haja problema, de, por exemplo, tu fazes uma paragem para beber água de 30 segundos. Isso acho que é totalmente mas tranquilo. é a cabeça. Não Mas se posso falar. conseguires, por exemplo, pôr o bidão numa zona escondida e sabes que passas lá e bebes, ou ter alguém de bike, então isso é o luxo. É o luxo de ter um pace. Sim, já tive muito essa sorte também. E os meus pais também às vezes iam-me pôr na Expo. A minha mãe depois estava em Belém à espera para Ah, me isso é dar água espetacular. e depois ia-me buscar a Carcavelos. Pronto, para mim isso Yeah. é top. Boa. Olha, já batemos aqui o nosso tempo, até passámos um bocado. É pena porque até estava curioso para te explorar um pouquinho mais, mas posso dizer que fiquei bastante impressionado. Ou seja, tens muitas coisas bem feitas, vê-se que metes mesmo um effort nisto. Não é muito normal ver assim tantos atletas, especialmente com a rotina de trabalho e família, terem esse effort de tentar ao máximo um, ter as coisas o mais profissionais possíveis dentro do teu contexto. Uhum. E o facto de teres tido estes resultados todos e também estares a treinar a ti próprio, acho que tens de estar bastante orgulhosa com isso. E acho que acima de tudo saís daqui se calhar com a nota de muito cross-training, vais destacar, vê isso como uma vantagem. Eu pedalar, eu nadar, eu poder fazer elíptica, eu ter um bom trabalho complementar que me prepare para correr, isso é vantagem sobre quase todos os corredores. E não tenhas nada de obsessão de tenho de bater X quilómetros. Pensa muito mais, tenho de bater X horas. E pode ser na bike, como pode ser a correr, como pode ser a nadar, ok? Tu tens já tantos quilómetros nas pernas, tens tanta corrida que tu facilmente correndo 50, 40 quilómetros estás sempre a correr bem. E, portanto, acho que sim, vamos ver. Está quase a maratona, faltam o quê? 8 semanas, não é? Sim, sim, pouco mais de um mês. Ok, Acho que boa prova. Estamos a Olha, acompanhar. obrigada pela oportunidade, pelas tuas palavras e conselhos. Boa, obrigado pela participação. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Bem, já estou aqui com o terceiro convidado. Vamos para o terceiro. Já mais de uma hora de podcast. João, obrigado por teres te candidatado. Já te Obrigado conheço, pelo portanto, convite. tínhamos de trazer um atleta do Momentum. Neste caso, o coach João é que está a trabalhar diretamente contigo, mas já te conheço. Tenho uma noção perfeitamente do teu contexto. Primeiro que tudo, posso passar aqui a dizer que estás com um mega sucesso no Instagram, portanto, quem ainda não É te isso, segue é no isso. Instagram, passa aí o teu arroba. É mota.tri. Já Vamos tens ver como é vários que isso vídeos corre. com mais de 1 milhão. 2, pelo Tenho. menos. Maioritariamente conteúdo assim muito tipo no formato de meme, mas eu tenho a ambição de em breve começar a fazer mais tipo storytelling, coisas mais a falar para a câmara, que é Dar-te o a que eu acho conhecer que mais, cria, né? exato, uma conexão mais profunda. Vais ter mais conversão para seguidores, provavelmente aí. Yeah, sem dúvida, sem Yeah. dúvida. Mas é um começo, é isso. Yeah, fixe, fixe. Portanto, nós conhecemos ali no final do ano passado, na altura do Ironman. Uhum. E depois vi-te na prova, fizeste uma excelente prova, um excelente Ironman, para o contexto que tens. Mas dá assim um Obrigado. contexto geral à malta para te conhecerem um bocadinho melhor e saberem o teu background e o teu contexto atual. Ok, portanto, eu comecei a fazer triatlo, eu sei exatamente o dia, foi no dia 19 de outubro de 2024, ou seja, foi tipo um dia depois do Ironman, Cascais. Eu tenho um amigo da minha irmã que fez o Ironman e eu fiquei super impressionado. Eu já corria ocasionalmente, mas uma coisa assim muito tipo, pá, 100, 200 km por ano. Uma coisa muito esporádica. E comecei a treinar tipo, ok, eu vou all in nisto. Eu fiz jiu-jitsu, fiz escalada, fiz surf, ou seja, eu tinha alguma base desportiva, não era tipo 100% sedentário. Treinei um ano, no dia 1 de junho fiz o meu primeiro half, ou seja, um bocadinho mais de 6 meses de treino para o half. Fiz 5 horas e meia e foi aqui em Inglaterra que é onde eu estudo. E depois fiz o full em Cascais em outubro com 11 horas e 36. Lidei com duas lesões, uma delas um bocado séria, outra não tanto. Em geral, eu acho que a preparação correu muito bem. Eu fui treinado pelo Tiago Simões, ele merece o crédito, foi um grande treinador, que é da Ontra Sports, gostei muito. Acho que a nível desportivo é um bocado essa a introdução.
sou estudante. É isso. Sim, eu meti aqui, tu meteste lá no formulário maior dificuldade, colocaste a lesão. Uhum. Tu quantas lesões é que já tiveste neste percurso? Ou seja, lesões a sério, eu estou a lidar agora com a segunda. E quando eu digo a sério é tipo parar mais do que 2 semanas ou uma semana. Uhum. Tenho com alguma frequência assim uns pequenos tipo niggles, não sei bem dizer, tipo uma dor aqui, perco uma sessão de intervalos ou perco uma sessão de hill sprints porque acho que é arriscado, porque tenho um bocadinho de comichão no Sim, Aquiles ou uma sim, coisa é assim. Então, normal. Imagina, tu começaste a treinar connosco e eu tive até a ver o teu Training Peaks antes de vir aqui para a call para ter um bocadinho mais noção da causa da lesão, porque tu começaste connosco e eu sinto que a causa da lesão já veio de trás. Porque eu tu também. refizeste a São Silvestre de Lisboa, ok? E tu depois, na semana a seguir, logo uns dias depois, tens lá 2 atividades de ténis. Uhum. Essa junção aí, pois é o tendão, estás a ver? E eu Epá, nunca jogo ténis, ou seja, pode é estar ténis ou envolvido. pádel? Foi ténis ou pádel? Foi ténis mesmo. Aquele movimento lateral do ténis pode estar envolvido, eu não sei. Imagina, é óbvio que nas causas de lesão nunca há tipo um trigger que nós podemos dizer foi 100% daquilo. Mas fazer a São Silvestre de Lisboa a fundo, depois, 2 dias depois, ténis, e depois jogaste 2 dias seguidos, tu depois não acusaste logo, mas na semana a seguir, numa easy run, acusaste logo. E depois passaste para, do tendão melhorou, passou para quadríceps, não foi? Não, ou seja, Banda. eu tive. Portanto, é importante mencionar que eu estava com uns sapatos com 1200 km. Pois. Eram os sapatos que eu estava a usar, que são os Nike Invincible 3, que já não são fabricados. E eu tive um bocadinho de desconforto no Aquiles. Eu falei com o João, eu tinha uma sessão de intervalos de VO2 marcada em rampa. Eu fiquei tipo, ei, rampa é mesmo aquilo que puxa pelo Aquiles. Tipo, é uma estupidez eu estar a fazer isto. Disse-lhe tipo, pá, eu acho que não é boa ideia. E no mesmo dia fui comprar uns sapatos, porque fiquei tipo, pá, eu estou com 1200 km nestes sapatos, isto é uma responsabilidade, eu quero levar isto a sério, tipo, quero ser consistente, vou comprar uns sapatos. Comprei os sapatos. Fiz 2 corridas com os sapatos e tipo, boom, bué da dor no joelho esquerdo, na parte externa, ou seja, do lado esquerdo do joelho esquerdo. Pronto, isto foi no fim da primeira semana de janeiro, ali para dias tipo 8 ou 7, não sei, e desde Uhum. então ainda não está a 100%. Eu agora já estou a voltar a correr, mas demorou muito, tipo, foi preciso muito rehab e até fui ao físio que tu me recomendaste, o Diogo. Uhum. Pronto, é um processo. Sim, é um processo. E imagina, o que eu acho é, tu também, quando falámos a primeira vez, tu só corrias de carbono. Só usavas sapatilhas de carbono. O que eu quero te passar é, tu estás a cometer muitos rookie mistakes. Muitos. E o facto de tu estares a começar no triatlo há tão pouco tempo e já estares tipo, com bom andamento, com motivação alta, a ires para os fulls, faz com que o volume de treino, a intensidade e esses erros que tu cometes, por exemplo, alguns erros que tu cometes com um volume de treino baixo não se evidenciam numa lesão, mas quando já estamos a querer aqui levar o treino um pouco mais a sério e o volume e as provas começam a aparecer, esses pequenos descuidos trazem problemas, inevitavelmente. E Uhum. portanto agora o nosso processo aqui contigo é, acima de tudo, resetar tudo e tentar ao máximo evitar esses erros, porque nós não podemos garantir que não vais ter lesões, mas reduzir muito esse risco, e disso reforço muscular, prevenção, controle de carga, tu próprio saber gerir quando aparece um toquezinho, evitares erros disso, por exemplo, tenho uma prova e na semana a seguir vou fazer 2 cenas tipo futebol ou ténis, ou cenas que pá, partem muito, isso parte muito, tipo, força mesmo, e nós não estamos preparados para aquilo. Tipo, um jogador de ténis prepara imenso o corpo no ginásio para aquele par e arranca brutal, e nós não fazemos isso. O nosso ginásio é para correr. Desportos de futsal, de mudanças de direção, o ginásio já tem de ser outro. E portanto isso é tipo, é algo que custa a querer, custa a acreditar, porque é tipo, fogo, quer dizer, estou em forma e não posso ir jogar ténis, não posso. Poder podes, mas o risco é grande, porque estamos bem carregados com carga de treino. E depois, uma coisa que eu falei com o João foi, tu ficaste desmotivado com isso. Foste abaixo. Sim, um bocado. Eu falei com o João sobre isso, tipo, um bocado do aspecto mental da lesão. Ele deu-me uma ajuda, foi fixe. Eu não fiquei desmotivado, tipo, não faltei a treinos nem nada, mas eu estava ali numa fase a começar o ano em que estava tipo, uau, tipo, agora vou começar isto com momentum, coach novo, tipo, all in, bora. Tipo, eu quero mesmo ser bom, sub 10, tipo,
sub 930, quem sabe, tipo, bora com tudo, comprei uma bike de 4.000 euros, estás a ver? E boom, tipo, lesão no joelho, 3 semanas sem correr. Não é que, pronto, eu tenho feito bike e tenho feito natação e tenho feito imenso progresso nisso, mas acho que o efeito psicológico de uma lesão para alguém que está, tipo, muito dedicado ao desporto é grande, pode ser grande. E, tipo, claro que me custou, estás a ver? E eu sou uma pessoa que cria web FOMO, tipo, eu fico a ver o Strava e fico a ver, vou ao Insta e toda a gente está, tipo, a correr 15 km intervalos e eu fico, tipo, ei, estou a ficar para trás, estás a ver? É bué da chato, faz parte. Primeiro, isso é um erro que eu já tenho que farto de tocar aqui, que é não estares a comparar-te, porque pá, vai sempre haver alguém a correr mais rápido que tu. Vai sempre haver alguém a nadar, a pedalar, a fazer tudo melhor que tu. Pá, e a malta depois no Insta também só partilha assim os melhores treinos, partilha as partes que quer, e tipo, isso é algo que se te pesa, especialmente quando estás lesionado, tipo, tenta silenciar esses perfis, tenta tipo afastar-te um bocado disso. Mas o que eu te ia dizer é, dos 3 segmentos, qual é que tu sentes que estás mais à vontade? É a corrida. Quando tu começaste no Ironman, qual é que era aquilo que estavas mais à vontade? A corrida, sem dúvida. Eu sabia, tipo, que se saísse da bike ia acabar a prova, tinha a Então isso já certeza. é um gatilho para tu, quando te lesionas para a corrida, não fiques tipo desmotivado, porque é tipo, desde tu pensares, olha, estou sem correr, tu tens de pensar, olha, top, tenho uma oportunidade para, ao não correr, ter mais disponibilidade para treinar a natação e a bike, e vou-me tornar mais forte no ginásio para prevenir futuras lesões. E vou conseguir equilibrar aqui o meu nível de segmentos, porque tu neste momento tens, diria, corrida, natação, bike. E para o Ironman a modalidade mais importante, a meu ver, é a bike, não é sequer a corrida. Por isso, tipo, tu estares lesionado a correr é tipo, no teu caso, é na boa, estás a ver? É na boa. Uhum. Estamos longe das provas, eu percebo a cena, mas isso é algo que tu vais começar a perder com o passar do tempo, quando começares a perceber que, especialmente no teu melhor segmento, porque quando te tiram o teu pior segmento é chato. Isso é chato. Porque tu já és mau naquele segmento, ou menos bom, e tu não podes fazer, tipo, ainda o metes como um gap maior para os outros. Agora ao contrário, tipo, é um bocado como eu, tipo, eu já estou há não sei quantos meses para conseguir, tipo, consigo correr, mas não estou a 100%. E não passa, e tipo, já fiz tudo e a cena não vai. Pá, mas estou relativamente tranquilo, porque é a corrida e eu sei que a corrida para mim é o que me sai mais natural. Treino 3, 4 semanas bem, já estou no meu nível. Agora, a natação, se me tiram a água durante 3, 4 semanas, está bom, até voltar lá é um Uhum. pesadelo, estás a ver? Pois. E acho que é um bocado esse o mindset, ou seja, é ver esta oportunidade, porque para o ano, não, este ano, o que vai fazer tu estares muito bem no Ironman vai ser a bike. Acredita. Porque a tua natação já é bastante sólida, vai melhorar até lá. Tu podes, obviamente, melhorar a corrida e nós queremos que tu melhores a corrida, mas se tu tiveres uma bike muito forte, tu sabes que por teres levado a Biwin versus esta, só aí está meia hora Foi e uma, depois está uma triba, mais yeah, meia hora mas no é treino. parecido. Sim, 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 sem dúvida. Eu acho que a bike, sem dúvida, vai ser a melhor melhoria. E eu tenho sentido melhoria na bike. Antes do Ironman, ou seja, de 2025, eu lesionei-me foi na bike. E isso foi muito pior, porque a bike já era o meu ponto fraco. E eu fiquei 2 meses sem fazer bike a conseguir correr, que é muito raro. Tipo, eu tinha dor na patela e eu conseguia correr sem dor, mas a bike tinha dor. Tinha a ver com o mau bike fit, pronto, rookie mistakes, mais uma vez. Mas está resolvido agora. Pronto, e é isso. Tipo, eu também estou um bocado com essa mentalidade. E eu, por um lado, acho que é um mal que vem por bem, do ponto de vista de que eu agora estou muito motivado no ginásio e tenho feito a rotina de força e tenho adicionado até algumas coisas específicas para a lesão com a imensa concentração. Tipo, dar mesmo imensa importância. Tipo, acreditar que aquilo vai ter um efeito tipo compound e que eu vou ficar muito imune a muitos tipos de lesões, ou seja, acaba por ser um mal que veio por bem, porque eu no primeiro ano eu devo ter ido ao ginásio tipo 3 vezes, eu não estou a exagerar, no meu primeiro ano de triatlo. Imagina, o que tu fizeste é normal porque eu já disse isto muitas vezes, quando tu entras e vais para o full, tu tens de tipo, tentar assimilar as coisas todas ao mesmo tempo. É tudo novo, tu não tens tempo para fazer as coisas com calma, ir cometendo erros e corrigindo, tu tens de conseguir. E a probabilidade de lesões, de acontecer uma lesão é altíssima, porque tens de subir o volume muito rápido. Não dá para cumprir aquelas regras de num atleta que tipo está com um full à porta e tem tão pouca experiência, não dá para fazer a progressão ideal. E depois é o equipamento, é o material, é tipo, tanta coisa que pode dar errado que é muito pouco tempo para tu conseguires assimilar.
E agora eu acho que tipo, já tiveste essa experiência, também já tiveste algumas lesões e isso faz-te começar a acreditar que quando o pessoal mais experiente dá um conselho, tu assimilares e tentares perceber, ok, se ele está a dizer isto é porque provavelmente ele já passou por isto e está-me a querer antecipar uma coisa que me vai acontecer. Mas por vezes temos mesmo bater com a cabeça e sentir na pele, porque nós achamos sempre, aconteceu aquilo, mas eu tenho um corpo diferente e eu tenho uma genética espetacular e isso não me acontece, né? Pois, eu, se queres que seja honesto, eu criei um bocadinho essa convicção no primeiro ano, porque eu fiz, tipo, eu via bué de vídeos de malta a dizer ginásio é super importante, e eu fui, tipo, do zero ao Ironman num ano sem ginásio e fiquei, tipo, ginásio, tipo, vão dar uma volta, mas, tipo, agora, chapada na cara mesmo de realidade, tipo, agora, ginásio 2 vezes por semana, sem falhas. Portanto, pronto, há males que vêm por bem e é manter um espírito E tu positivo. tens de ter a noção que muito dos erros que tu cometeste nesse ano e por sorte não tiveste lesão, depois acumulam para mais para a frente. Ou seja, há lesões que nós temos que vêm-se a sentir passado o período. Ou seja, o corpo aguentou e depois quando nós às vezes até damos reset e descansamos e voltamos a treinar é que essas mazelas fazem notar. Muitas vezes isso acontece. Uhum. E depois, agora acontece uma cena que é, quanto mais lesões tu vais tendo, mais cuidado tens de ter, porque uma lesão no Aquiles tem mais tendência a voltar a aparecer se tu já a tiveste. O pior é quando tens a primeira vez é lixado, porque depois a probabilidade dela voltar é mais elevada, porque o teu corpo já teve aquela mazela. Eu, por exemplo, houve uma altura que estava muito com o joelho e aparecia muito no joelho, o Aquiles também. Agora foi o posterior. A probabilidade, se eu não fizer os exercícios de prevenção agora para estas 3 lesões, delas voltarem a acontecer mais para a frente é alta. Portanto, é um tema sempre bué da crítico, mas que no iniciante vai sempre aparecer e eu cada vez vejo mais pessoas a estarem lesionadas e maioritariamente é por fazerem o progresso demasiado rápido. Mais tempo, menos tempo acaba por gerar problemas. Eu queria te perguntar isto, visto que estamos aqui um bocado na parte das lesões. Tu estás aí em Londres? Londres, sim. Estás em Londres a estudar. Como é que estão as tuas rotinas de descanso e sono? Eu sei que tu inevitavelmente juntas muito os treinos. Como é que tu geres isso? Eu diria que eu durmo bem. Eu até liguei o Garmin, tipo, o Garmin passa o sono para o Training Peaks, para vocês verem, que é para eu, se for beber copos, vocês podem me bater na cabeça, tipo, dormiste 4 horas, tens treino longo no sábado, estás a gozar. Tipo, e é sempre, eu diria no mínimo 7 horas, 7 horas e meia. Pronto, mas é uma gestão, tipo, as minhas aulas, tipo, eu felizmente, normalmente as minhas aulas começam às 10 da manhã ou às 11, eu só tenho um dia às 9 da manhã, que foi hoje. E é fazer a gestão, pronto. Claro que às vezes é difícil e se queres que eu seja 100% transparente, já aconteceu a faltar aulas para treinar. Mas tipo, nós cá em Inglaterra temos o privilégio de as aulas estão todas gravadas, ou seja, eu posso tipo, chegar a casa e ver a aula, gravação, com os slides e tudo. Ou seja, acaba por não ser crítico desde que não sejam muitas vezes. Quase vida de pro. É tipo, a faculdade é um hobby Treinas, e o depois desporto. vês os vídeos das aulas nos descansos dos treinos. Não, vejo no Zwift, estás a ver? Estou no Zwift a ver as Isso não é aulas. produtivo. Claro, estou a brincar, mas pronto, é gerir e às vezes sacrificar um bocadinho de um lado ou do outro. Tipo, eu agora só tenho exames em maio, portanto tenho um bocadinho mais de margem também. Tu estás em curso? Psicologia e neurociência. Então estás em psicologia, esta parte das lesões tens de ser capaz de ter as ferramentas. Claro, claro. E eu até tenho interesse um bocado em psicologia desportiva, se queres que te seja honesto. É? Para o futuro, sim. Portanto, E fazendo vamos aqui ver. esta jornada no Ironman tem potencial. Eu acho que sim. Nós vamos precisar de um psicólogo. Então pronto, já sabes. In the making. Boa. Mas eu, na verdade, acho que isto é uma perspectiva que eu tenho de fora. O João está mais por dentro do teu treino do que eu, mas eu também gosto de ir acompanhando às vezes os Training Peaks e tenho visto também pelo teu Insta, que acho que está top aqueles vídeos e mesmo os stories que tu vais metendo. Acho que estás a cumprir muito bem as cenas e vê-se que estás mesmo a curtir do processo. Como é que está tipo o teu feeling com o triatlo, de estar a preparar as provas? Como é que está o teu mindset? Eu acho que temos vários tipos de age groups neste momento, eu acho. Há uns que parece que estão muito motivados só pela prova e há outros que estão mais pelo processo, há outros que é um mix. No teu caso, eu acho que estás mesmo a curtir de treinar, estás mesmo a curtir de fazer esta cena toda, de meter os upgrades na bike, de mudar o treino, de sentir que estás a fazer uma cena nova, experienciar outras coisas. Tipo, como é que estás a abordar essa parte?
Eu acho que o meu mindset, tipo, eu gosto do meu mindset e eu acho que eu adoro o processo e, tipo, isso é um dos meus fortes. Tipo, eu não estou só à espera do dia da prova. Claro que o dia da prova é brutal e, tipo, o Ironman especialmente é, tipo, um dia que eu recordo muitas vezes e, tipo, às vezes estou a ter intervalos e estou a sofrer e estou, tipo, a pensar, tipo, pá, isto vai valer a pena, mas eu gosto do processo. Tipo, eu adoro chegar ao fim da semana e, tipo, ver o verde no Training Peaks, tipo, adoro treinar, adoro adoro a sensação que me dá, tipo, estar estar locked in, Estar percebes esse locked termo? in. É um bocado Gen Z, mas tipo, eu adoro essa sensação. Pronto, e de sentir que estou a cumprir e que estou a seguir a minha palavra, tipo, prometi a mim próprio que vou fazer isto e agora estou a fazer. Tipo, eu gosto da sensação que isso me dá, da confiança que me dá no dia a dia também. E portanto, eu diria que eu adoro o processo, não é só tipo o dia da prova. Mas isso é uma cena que. E eu gosto de ver os atletas, especialmente quando é atletas age group, porque é assim, um profissional tu pressupões que ele vai tudo fazer e é o trabalho dele, mas um age group, tipo, a mim dá-me gosto de ver tipo aqueles training peaks de um age group completamente grinch. Porque, pá, todos sabemos que, especialmente numa vida difícil, malta tem montes de coisas para fazer e quando não é tipo uma mega prioridade, falhar treinos é casual, é normal. Quando tens um atleta que tu vês, epá, está tudo green, tipo, dá gosto e, e é esse mindset que se tem de ir construindo às vezes, porque é mesmo disciplina e tu só consegues entrar nessa fase se tu passares muitas semanas tipo, sem falhar, porque depois começa a ficar mais fácil, mas às vezes aquele bichinho de hoje está muito a mau tempo, não vou correr à chuva, e aquele dia que tu falhas e depois já é 3 horas, como é rolo, vamos fazer só 1 hora, tipo, e isso é que depois começa a tirar desse modo, e acho que isso vai trazer resultados, mas acima de tudo, a corrida, tens de ter o mindset de é só cumprir, tipo, porque para o teu perfil e para o historial que já tiveste agora recente de lesões, é onde podemos deitar tudo a perder. E, portanto, tens muito mais a ganhar em não arriscar aí e meter a força toda e a carne no assador na bike, menos nas easy ride, e na natação, e na corrida, tipo, só cumprir, só cumprir, só cumprir. Pá, e quando chegar ali àquela altura específica, fazer os treinos-chave, vai dar certo. Vai Pois, dar certo. eu diria que sim. Tipo, em relação a cumprir treinos, eu acho que eu cumpro, tipo, eu tenho o orgulho de dizer que desde junho eu não falho um único treino a não ser por lesão ou doença. Tipo, garantidamente, todos os treinos. Eu lembro-me, tipo, não há um único que eu tenha falhado sem ser lesão ou doença. Tipo, faço sempre. Se forem 4 horas e está a chover, tipo, 4 horas no Zwift. Eu sou um Zwift lover, não sei se já percebeste. Aí em Eu já Londres também fiz. que hipótese é que tens, não é? Eu passo horas no Zwift e, tipo, para mim não me custa assim tanto. A malta queixa, tipo, 1 hora no Zwift que anda seca. Tipo, eu fico 3 horas na boa. Pronto, e é isso, pá. É apostar na bicicleta. Eu, por exemplo, agora eu estou um bocadinho doente hoje e estou com um bocado de medo do treino da manhã, mas, tipo, vamos ver. Mas O que mais me irrita, mas aí é ter consciência, ok? eu Tipo, acho se que vou, estás eu acho que não doente vou e fazer isso, threshold amanhã, exato, por exemplo. vais passar para easy, estás a ver? Vais dizer ao Uhum. João, tipo, pá, estou meio doente, vais passar para easy. Pronto. É isso, é só isso que porque imagina, o problema é top ter essa cena de cumprir todos os treinos, mas depois tens de conseguir ter o chip de estou doente ou estou aqui com uma dorzita, tenho de adaptar. Tipo, cortar Yeah. um treino é uma decisão inteligente e não uma fraqueza, estás a ver? É ter capacidade, é ter tipo o atleta que tem uma dor ou está um bocadinho doente e vai treinar, é o atleta pouco confiante, normalmente. Que é tipo, se eu não fizer, eu tenho medo de não estar bem. O atleta confiante diz: estou doente, é aceitar. Eu sei que daqui por 2, 3 dias estou na mesma. Estou bem, estou a treinar outra vez. Estás a ver? E é isso que tens de ter na cabeça. Uhum. Pá, acontece a todos, mas quando acontece alguma cena que te está a atrapalhar o processo, tens de pensar que todos têm. E quem lida melhor com isso é quem ganha vantagem. Porque até o Ironman todos vão ter problemas. Só que depois há uns que têm problemas e desligam e desistem e pá, olha, quando estiver bom vou correr outra vez e olha, que se lixe. Estou mal com a vida, não treino nada. Depois há outra malta que é tipo, pá, olha, top, vou aproveitar para melhorar isto, isto e isto e quando dás por ti, tipo, ao fim de um tempo já estás muito à frente, muita malta. Porque há muita gente que está a dormir. Nesta altura, muita gente que vai fazer o full ou o 70.3 está a dormir. Não estão a Sem treinar. dúvida, sem dúvida. Não estão a treinar. Há pessoas que só Especialmente vão acordar natação. em abril. Para aí. Pois. Eu diria que, imagina, duas coisas que eu sinto que são fraquezas minhas são lesões. Uma delas é isso que tu mencionaste agora, que é eu perceber que toda a gente vai lidar com problemas.
Tipo, eu acho que é daí um bocado que vem a FOMO. Eu fico tipo, ei, só mesmo eu para me lesionar ou só eu para ficar tipo, doendo 2 vezes por ano, que não é tipo nada do outro mundo. E o outro problema tipo, que eu sinto que estou a lidar especialmente com esta lesão é tipo eu não saber a causa específica. E isso para mim cria um bocado uma cena de que é, ou seja, basicamente eu estou numa roleta. Tipo, a qualquer momento no ano pode vir uma lesão e eu não tenho controle sobre isso. Isso é o que eu acho que mais me afeta. É tipo, eu gostava de conseguir controlar isso, e especialmente esta lesão agora. Tipo, a primeira de junho eu sei que foi do bike fit. Portanto, aí é tipo, nunca mais antes de bike, A se do não tiveres do tendão eu bike já fit. te Mas disse o que é esta, que eu pá, acho que é a causa. pois, Não é? Fizeste um disparate, claro. Se foi daí, não sei, mas fizeste o disparate, portanto, está ali a semente. Depois, do tendão para a outra, muitas vezes é proteção. Tu estás a proteger o tendão, foi na perna oposta, é proteção. Começas a tentar pôr menos carga de um lado, metes do outro, depois na bike carregas mais um bocadinho, porque depois aquilo começas a tensionar o quadríceps. Depois na bike metes, não é com impacto, mas metes mais um bocado de carga. Vais ao ginásio, tipo, depois voltas a correr um bocadinho. Quando dás por ti aquilo já está tudo preso e começas a ter dor no joelho. Porque o que tu tiveste foi quadríceps, não foi joelho. Não tens nenhum problema no joelho, o teu joelho está funcional. O problema é que a inserção é no joelho. Então é na pontinha do joelho. é que eu nem sei bem dizer onde é que é. E eu até tive com o Diogo a tentar perceber e tipo, é uma dor muito pouco Mais localizada. interna. É mais interna. A primeira lesão que eu tive foi claramente patelofemoral, estás a ver? Acho que é assim que se diz. E a dor era localizada, era aguda, e eu sabia onde é que era. Tipo esta, pá, eu sinto que ela radia ali no joelho. E é no lado externo e traseiro, ou seja, posterior. Ok. Pronto, mas acho que nada está a bater fora do comum. Tipo, simplesmente tens de consertar muitas coisas ainda, tipo a intensidade, a mentalidade também de gerir quando aparece um setback, tipo, o ter tudo tipo, o mais certinho possível para que não dê errado. E se der errado, já estás preparado para lidar com isso e provavelmente em poucos dias recuperas. Porque se não fizeres nenhum mega disparate, raramente aparece assim uma lesão super grave. O problema é se começas a disparatar. Mas acho que vai dar certo. Agora é com muita calma para não teres recaídas na corrida e cada semana aumentares 5, 10 minutos já é vitória, estás a ver? Daqui por umas 3, 4 semanas já estás a correr normal. Yeah. Top. É isso, sem dúvida. É seguir. Bem, está fechado aqui o nosso podcast 100. Acho que foi muito fixe fazer aqui estas conversas com vocês os três. Acho que foram 3 casos completamente diferentes. Epá, é fixe chegar aqui ao episódio 100. Levou 4 anos a chegar ao episódio 100. Pode-se dizer que é o full. Cheguei ao full. Epá, agora, para fechar, só podia dizer isto, não é? Bora para mais 100. Acho que vai ser em 2030, se calhar. Fogo. Porque eu acho que faço mais ou menos 25 25 episódios por ano. Eu, na verdade, já passei os 100, porque houve uma altura que eu só contabilizei como um episódio, mas eu fiz o 7 Days, 7 Stories, que foi no segundo ano do Tricast, ou no primeiro, que foi a todos os dias saía um podcast e era com pessoas que iam ao Havaí. Estás a ver? Não sei se chegaste a ver essa... Se calhar nunca viste esses. Por acaso nunca vi esses. Eram episódios mais curtinhos, mas eu fiz esforço, tipo, planeei com boa antecedência para conseguir lançar cada dia. E foi tipo Sérgio Marques, Vanessa Pereira, foi também um com o meu pai, que ele tinha ido ao Havaí com o treinador dele e com o amigo. Fizemos com 7 convidados diferentes que já tinham tido experiências no Havaí. Eles até foi com o Helder Milheiras, mesmo no Havaí. E portanto, se fosse contabilizado esse cada um episódio, já tínhamos 107. Mas pronto, opá, top. Obrigado a todos também que vão assistindo. Obrigado pelo convite. E obrigado a ti também e a todos os outros convidados. E pronto, até ao episódio 101. Tchau, tchau.